Salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu voltei finalmente após alguns meses de ausência. Eu voltei para ficar. Nossa, para que eu sou péssima para cantar. Então, pessoal, hoje é dia 27 de setembro de 2021. Eu fiquei um tempinho aí sumida do canal, mas agora estou voltando e pretendo voltar a postar os vídeos semanalmente. Então, tive aí muitas questões de trabalho, muita correria com o trabalho, graças a Deus, não posso reclamar, mas estava tomando bastante meu tempo e eu não estava conseguindo ter pique mesmo, disponibilidade para gravar os vídeos. E junto com a minha volta, né, aos vídeos do canal, pessoal de Campinas, o GAAC, né, o Grupo de Apometria Amor e Caridade, ao qual eu sou trabalhadora, voltou com os atendimentos presenciais. Então, quem for daqui de Campinas e região, que quiser fazer apometria presencial, pode começar a frequentar o GAAC, que a evangeliterapia já voltou presencial, os passes de tratamento já voltaram também no seu formato presencial e os atendimentos também, as sessões de apometria. Só que primeiro a gente teve uma primeira sessão para os trabalhadores da casa e eu quero contar um pouquinho como é que foi, porque o bicho tá pegando. Né? Vou falar muito especificamente lá do GAAC, né, que é onde eu já tô há algum tempo trabalhando desde 2017 na casa, então, e tenho uma relação muito intrínseca com a casa. Aí eu quero falar um pouquinho para vocês como que tá a situação diante de toda essa pandemia, como que isso tá afetando os médiums de uma maneira muito sutil, né? São obsessões sutis, são questões bem que não dá para perceber, são implantes de chips e a coisa o bicho tá pegando, tem muita gente aí que tá achando que tá tudo bem e tá sendo obsediada, tá com chip, tá com implante e não tá percebendo, né? E tá achando que tá vibrando na luz. Não é nada disso. Quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? O que aconteceu? Então vamos lá, vamos direto ao assunto, né? O que de fato aconteceu no GAAC e que eu fui percebendo e sentindo, e é um movimento que eu acho péssimo, tá? Péssimo, a minha posição é essa, né? Pode vir médiums falar que isso, que aquilo, eu acho isso péssimo da parte dos médiums, da parte das pessoas que se dizem espiritualizadas, porque isso denuncia uma falta de fé, uma falta de acreditar naquilo que propaga. Então, se você não acredita naquilo que você propaga, então a sua fé, ela não é 100% inabalável. Ela é permeável. E é nesse ponto que os obsessores vão pegar. Ainda mais nessa fase de Covid e tudo mais. O que aconteceu no lugar? Quando veio a pandemia, em 2020, os atendimentos foram interrompidos, óbvio. E um tempo depois, o pessoal começou a se organizar, né? As equipes começaram a se organizar para fazer atendimentos online. A princípio eu fui bem contra, tá? Ele não tem a mesma qualidade do atendimento presencial, quero deixar isso muito claro. Não tem a mesma qualidade, ou seja, é inferior. Para quem não entendeu direito, ele é inferior ao atendimento presencial. Por quê? Porque no atendimento online o médium não incorpora. O médium faz uma sintonização ali, uma captação do que está acontecendo, mas ele não incorpora. E com isso, perde-se muito da informação e a entidade sofredora, que precisaria receber um choque anímico, não recebe o choque anímico. Então, só isso em si já cai a qualidade do atendimento.
Ah, mas as entidades, os pretos velhos, os caboclos, eles fazem o trabalho. Eles fazem, mas é totalmente diferente. É totalmente diferente do que a entidade receber um choque anímico com o ectoplasma do médium. Tá? Sem contar que a qualidade da informação que vem, porque vocês têm que entender, gente, que por mais treinado que o médium seja, mais aberto que o chakra da coroa e o frontal esteja no médium, dificilmente a informação vem assim, ipsilis literis, certinho. Tem muita interferência, tá? A gente ainda tem muita interferência da própria barreira de frequência entre uma dimensão e outra. Enfim, são N questões, às vezes o próprio médium, que, às vezes pra você estar com a mediunidade, assim, né, tinindo, você tem que meditar todo dia, você não pode comer carne, né, tem uma série aí de questões, né, pra você deixar a sua mediunidade mais aflorada, quem não tem ela já aflorada, assim, naturalmente, que muitos médiums não cumprem, então aquela informação, ela vai vir com chiados, digamos assim. Tá? E quando não incorpora, porque quando incorpora, você tem uma ligação, né, muito grande com a entidade que você está incorporando ou com a personalidade, então a informação ela vem muito precisa, ela vem muito mais precisa do que quando você só está fazendo uma sintonização, uma captação. Beleza? Então, assim, no atendimento online não dá pra incorporar. Por quê? Porque eu não tô lá na casa, eu não tô sobre a egrégora daquele lugar. Estar fazendo um atendimento em casa é muito mais arriscado e vulnerável do que eu estar lá no GAC, que tem toda uma egrégora. E aí tem gente que vai falar que a egrégora vai aonde você estiver. Não vai. A egrégora, ela é física. Ela tá no lugar. Então, assim, não adianta se na minha casa, por exemplo, eu tenho discussão, eu tenho briga, eu tenho um ambiente que não tá tão elevado, ou seja, a egrégora da minha casa não é tão elevada, e aí eu vou fazer um trabalho espiritual lá em casa. É totalmente diferente de eu ir num lugar, o lugar que ele não é um templo, mas ele é um posto, né, de tratamento espiritual. É um lugar de tratamento espiritual, então ele tem uma egrégora toda assim, quando você entra lá você sente. Então é totalmente diferente. Eu estar na minha casa, ainda que na minha casa é super tranquilo, que aqui sou eu e meu noivo. Mas assim, não sei como é que é a casa de todos os trabalhadores, o que tem, o que não tem, se tem, né? Quantas pessoas tem ali, como que é a situação. Porque a egrégora é formada também pelas nossas formas de pensamento. Então, a princípio, eu fui meio contra esse trabalho e tal, só que depois eu comecei a sentir muita necessidade de trabalhar por causa da minha mediunidade, e aí eu acabei cedendo e entrei em uma das equipes e comecei a fazer os trabalhos à distância. Eu percebi uma diferença brutal, muito significativa mesmo, e me chamava um pouco a atenção, um pouco, entre parênteses, muito, o fato de alguns médiums, inclusive trabalhadores antigos, acharem que o trabalho tinha a mesma qualidade e era tão bom, tão, né, tão eficaz quanto o trabalho presencial. Isso começou a me chamar a atenção. Quanto à eficácia do trabalho, ele tem eficácia sim, não dá pra falar que ele não é eficaz, estaria mentindo. Ele tem eficácia, mas é diferente também. E eu falo isso porque eu conheço pessoas que fizeram tratamento à distância, inclusive meu noivo, ele fez tratamento à distância também e deu diferença. Mas eu sei, por experiência própria, que teria sido muito mais enriquecedor se ele tivesse feito presencial. Muito mais. Melhor que nada? Muito melhor que nada. Claro que é melhor que nada. Óbvio. Melhor que só uma vibração? Claro que é melhor que só uma vibração. Fiz um tratamento apométrico à distância. É muito melhor que nada. Eu não tô aqui denigrindo, né? Eu quero deixar bem claro que eu não tô denigrindo esse tipo de trabalho. O que eu quero dizer é que esse trabalho, ele deveria, né? Pelo menos deveria ser um trabalho
pontual e temporário por conta da pandemia. Em a pandemia reduzindo, né, a circulação do vírus, agora com a vacina, etc e tal, a maioria do pessoal já está vacinado com as 2 doses e já tem gente tomando até a terceira. O natural seria que os trabalhadores começassem a voltar, a querer voltar, como isso se viu em muitos terreiros, em muitos centros espíritas e tal, e começasse a ter um movimento de voltar. Isso seria o natural. O que aconteceu no caso do GAAC que me chamou muito a atenção? A maioria dos trabalhadores não quer voltar. Simplesmente, né? Assim, se acomodaram totalmente no trabalho online e acham que tá muito que bom e não querem mesmo voltar e não vão voltar. E isso me chamou muito a atenção. Eu falei, cara, tem boi na linha disso daí, não é possível. Tem boi na linha. Tem sim. Eu sempre quis voltar, não via a hora de voltar a trabalhar. E semana passada a gente voltou a trabalhar. No esquema presencial, montando a equipe do jeito que dava, né? Teve que juntar ali os trabalhadores que queriam voltar ao trabalho presencial. E assim, uma coisa que me chamou a atenção dos trabalhadores que não querem voltar a trabalhar é, eles, né, falam que o trabalho à distância tá dando muito certo, tá dando certo, mas você vê, você sente, você percebe, você capta isso, né, quem tem uma sensibilidade mais aflorada, tipo eu, capta isso, que eles não querem voltar por conta do medo. O que vibra de base ali de fundo é o medo, é o receio. É o receio de contrair Covid. E aí, assim, se questiona, peraí, mas a pessoa tá vacinada e não interessa, a vacina, ela pode não ter 100% de eficácia, mas ela já é uma puta de uma barreira. A pessoa tá vacinada com as 2 doses, a pessoa vai usar máscara, a pessoa vai ficar... lá no GAC fizeram até tipo aquela barreira de acrílico, né? O presidente mandou fazer umas barreirinhas de acrílico, que não precisa usar, né? Mas, enfim, se a pessoa quiser, né, põe entre o dialogador e o médium aquela barreirinha pra ficar, né, com uma barreira física. Tem álcool em gel em tudo quanto é lugar. E assim, o que mais me chama atenção é as mesmas pessoas que falam que não querem voltar por conta da pandemia, número de casos, não sei o que, elas também estão indo para supermercado, estão indo para, sei lá, né, N lugares que você tem que ir, farmácia, casa de pai, de mãe, enfim. Elas muito provavelmente saem para fazer essas coisas. E aí, para fazer um trabalho espiritual, no qual, tecnicamente, teoricamente, né, você deveria ter a certeza que você está amparado, a pessoa tem medo. Mas ela não vai falar que ela tem medo. Ela vai falar que o trabalho à distância deu muito certo, que tá dando resultado e que não precisa ir lá. Só que você percebe, eu pelo menos, eu vou falar por mim, né? Eu percebo que é o medo. Enfim, então e aí, onde que eu quero chegar com essa história? Esse medo, esse receio, esse discurso, né, de que o trabalho online deu certo, piriri pororó, significa que, de uma forma muito sutil, muito discreta, aquela pessoa está sendo influenciada. Ela está sendo influenciada. E aí, o que aconteceu semana passada que a gente foi fazer? A limpeza da casa. A gente foi fazer um primeiro trabalho de apometria para limpar a casa. E aí chegou um dos dialogadores que eu nunca tinha trabalhado, porque agora sim, né, tá? A equipe tá coxa de retalhos. Pegou um pessoal da equipe de quarto, de sábado, não sei o que, quem podia ir, quem queria ir, né, quem não tava com medo e tal. E aí um dos dialogadores, uma pessoa muito bacana, adorei. E pelo que eu senti, já vi que eu vou trabalhar com ele mais algumas vezes. Quiçá formaremos uma nova dupla. Até porque o dialogador que eu fazia dupla saiu da casa. E ele é viu? Que tá... que a gente trabalhou em cima dele. Se ele assistir esse vídeo, ele vai saber quem é. Não vou citar nomes aqui, mas... enfim.
Esse dialogador chegou pra mim e falou assim, ó, tem uma equipe aqui embaixo dessa casa, uma equipe espiritual que tá fazendo trabalho contra a casa e tá fazendo muito bem feito. E eu quero ir nessa galera. Tudo bem? Falei, tudo bem, vamos lá. Isso era uma coisa que eu já sentia há um certo tempo. Antes da pandemia mesmo, eu sentia algumas interferências negativas lá no GAC querendo minar o trabalho. Porque, assim, eu vou falar, não é querendo me gabar ou ser metida, exibida. Nem nada disso, tá, gente? Não é querendo, né? Mas o trabalho que o GAC faz é muito bom. É muito bom. É muito top. Vocês entendem que é um trabalho espetacular? E outra, além de ser um puta trabalho bacana, é de graça. Tá cheio de gente aí cobrando 300, 400, 500 reais por uma sessão de apometria. O GAC faz um puta de um trabalho de apometria com uma equipe. Porque eu falo que tem gente que cobra 300, 400, 500 reais por uma sessão de apometria, é a pessoa e mais um médium pra pegar ali 2, 3 personalidades no máximo. Não vai nem mexer com a entidade. Se bobear. E o GAC faz um puta trabalho. As equipes, em geral, tem de 3 a 4 duplas, né, de dialogador e médium. Então faz as contas de quanto é que a gente consegue limpar em uma sessão. Mais o dirigente da sala, né, mais o chefe da sala. Então, assim, é um puto de um trabalho legal, de graça, não cobra R$1, casa de caridade. Bom, fechando esse parênteses, né? Então, assim, é um trabalho que, querendo ou não, e é muito eficaz. Eu falo por mim. É muito, muito eficaz. Aí ele falou assim, né, o dialogador, você topa a gente descer e ver, né, ver o que tá rolando lá? Pegar um pra, né, na marra? E eu topei. Bom, a hora que eu sintonizei com a equipe, né, essa equipe lá de baixo, que era uma coisa que eu já tinha, assim, já tinha um tempo que eu já tinha percebido, mas, assim, às vezes eu achava que era meio coisa da minha cabeça. E eu tenho que aprender que quanto menos eu acho que as coisas são da minha cabeça, mais certeira eu sou. Porque eu já tinha um tempo, antes da pandemia, que eu já tava desconfiada de que tinha boi na linha ali no GAC. Bom, fomos lá. A hora que eu sintonizei com a equipe, eu já comecei a passar mal. Mas já veio aquela coisa, e aí a hora que eu puxei aí já foi que foi, já foi daquele jeito. Sabe quando você incorpora entidade trevosa, que só faltou vomitar. Já foi daquele jeito. Teve que inverter metade dos spins, teve que fazer tudo porque o bicho veio... Ele não veio querendo quebrar tudo, porque ele não era desses. Mas ele veio bem contrariado. Bem contrariado. Mas não era o chefão, tá? Não era um gerente, digamos, assim, da equipe que tá lá embaixo. E a questão é que... E aí ele mesmo falou, os obsessores, os trevosos, eles são ótimos. Os negativos, eles são ótimos, porque quando eles resolvem falar, eles não têm hipocrisia, sabe? Eles não têm papas na língua. Eles não ficam querendo passar pano, eles vão ali, ó, papum, eles dão na cara. Direto e reto. Quando eles resolvem falar, é direto e reto. Geralmente eles resolvem falar quando eles já estão de saco cheio e querem ir pra luz. A consciência deles deu uma expandida.
E eles querem ir pra luz, eles estão cansados de. Porque eles começam a perceber que eles também são escravos de outros maiores, né? Porque a hierarquia lá embaixo é tão complexa quanto a de cima. Só que lá embaixo a questão é que é escravidão, né? Só é força e poder. E lá em cima é amor, é respeito, compaixão. Então as hierarquias lá em cima, elas existem, e é gigante também, e são inúmeras hierarquias, só que tudo na lei do amor. Né? Ninguém vai te meter uma corrente no pescoço e te dar chibatada. E lá embaixo não. Lá embaixo é corrente no pescoço, chibatada, choque, entendeu? Lá embaixo é mais ou menos assim. Então chega uma hora que cansa, né? Viver nessa coisa de ameaça, né? De tudo, se não fizer bem feito, é castigado. Chega uma hora que cansa. Né? Então chega uma hora que algumas entidades simplesmente querem ir para a luz. E foi o que aconteceu com o que, né, com o que eu incorporei. Ele já tava ali, meio de saco cheio daquilo, já querendo ir para a luz. E falou o que estava acontecendo, por que eles estavam atacando tanto o GAC. Né? E é uma questão assim, é bem isso que eu falei mais no começo do vídeo. A questão é que o trabalho é bom. É um trabalho que liberta, é um trabalho que faz com que as pessoas que passem por um tratamento caminhem, evoluam. E não é cobrado. Apareceu essa questão também. Então é um trabalho que possibilita que pessoas de todos os níveis sociais tenham acesso, principalmente aquelas pessoas de níveis mais baixos tenham acesso. Então você imagina mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos como se um Albert Einstein, no hospital, estivesse fazendo tudo quanto é tipo de cirurgia e tratamento de graça para todo mundo. Entendeu? É claro que aqueles que cobram e cobram muito, aqueles que, né, aquelas entidades que são ligadas a essas egrégoras que, né, que tem que cobrar muito. Porque hoje em dia você vê alguns médiums cobrando 5, 6, 7, 10 mil para desfazer um trabalho. Onde você vai lá na apometria e com 3, 4 sessões você desfaz sem pagar R$1. Esse foi o meu caso. Entendeu? Existem entidades que são ligadas a esse tipo de crença de que tem que ser cobrado, sim. E cobrado muito. Existem médiums que não concordam. Médiums, assim, muitas vezes são pais de santo, outras vezes são, sei lá, bruxos. Mas, enfim, são médiums com conhecimento. E que, imagina, não aceitam que isso seja feito dessa forma de jeito nenhum, são extremamente contra. Ah, mas então algum encarnado fez algum trabalho por GAC? Não, porque são as próprias entidades que um dia já foram encarnadas, tá? A gente não tá falando aqui de espírito que nunca encarnou no plano físico ou que ascensionou, tá? Não, é de espírito que já foi encarnado aqui. Então ele ainda vibra nessa questão. Ele ainda acredita que tem que ser dessa forma.
Entendem? E aí vem toda essa questão para tentar minar, para tentar acabar com esse trabalho. E vou falar uma coisa para vocês, eles estão fazendo direitinho, viu? Porque eles simplesmente implantam chips implantaram, né? Em determinados médiums que acham que estão 100% protegidos. Que acham que esse tipo de situação não vai acontecer com eles. E é uma obsessão muito sutil. Muito sutil. Se a pessoa não se questionar o que ela tá fazendo, o que ela tá falando, por que o discurso dela mudou, o que tá acontecendo, ela não percebe. E pior, vai ficar contra a gente. Vai ver com maus olhos quem quer voltar para o trabalho presencial. Vai achar que essa pessoa é rebelde, vai achar que essa pessoa está sendo negligente com os cuidados, com a pandemia. Então, esse é só um exemplo, né, para vocês verem o que está acontecendo. E o que está acontecendo não só com o GAC, mas com vários outros lugares, que eu nem tenho conhecimento, mas eu tenho certeza que está acontecendo com outros lugares. O Guelph, que é outro grupo de apometria que tem aqui em Campinas, provavelmente passa por uma situação semelhante. Não tenho certeza. Mas eles também estavam bem reticentes com o retorno. Bem reticentes. E é muito interessante, né? Porque a gente vê, por exemplo, as igrejas evangélicas todas lotadas. Igreja evangélica cobra, né, gente? Tá tudo lotado. Você passa de domingo à noite, dia de culto, na porta de qualquer igreja evangélica, tá cheio de gente. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? E aí, bom, para continuar, o dialogador perguntou se a gente podia ir lá no chefão, né? E ele falou assim, a entidade estava comigo, falou que ela era melhor dar um tempo, ir comendo mingau pelas beiradas. Se for atacar o chefão de vez. A bem da verdade é que o dia que a gente for pegar mesmo cabeça, vai precisar de uns 3 médiums, porque um médium só não vai dar conta da carga dessa entidade. Que eu tive ali uma aproximação, assim, já vi que é bem denso. E aí eu mesma, né, falei pro dialogador, falei, ó, eu sozinha não dou conta dessa bronca, não. Se eu incorporar, amanhã eu tô de cama, né? Morrendo. Vai acabar com a minha energia, o meu ectoplasma. Vai precisar de uns 3, pra ninguém adoecer, pra ninguém... Ah, mas o caboclo, o preto velho, permite que isso aconteça. Gente, eles... às vezes nessa questão assim, mas como é que o preto velho, o caboclo permite? Permite porque também é aprendizado pra gente. E eles também não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles não vão interferir da maneira que vocês pensam. Eles interferem, mas é de um outro jeito. E ainda assim, mesmo quando eles interferem, é aquela coisa da sugestão. Ele vai te sugestionar, ele vai ali te proteger de alguma forma, mas se você insistir, se você quiser mesmo, ele não vai brecar, ele vai falar, não vou deixar, ele vai te segurar. Não é assim que funciona. Ele vai sugerir, você vai ter uma intuição. Aí você segue se você quer. Livre-arbítrio, ele vai respeitar, ele vai falar, é melhor você ir por esse caminho.
Mas ele não vai falar assim, vai por esse caminho. Vou te obrigar a ir por esse caminho porque aquele é errado. Não, ele vai falar, ó, melhor pra você. Então, o que me foi sugerido? Ó, melhor você não incorporar sozinho esse daqui, senão você tá lascada. Mas se eu quiser, não, vamos puxar o chefão e tal, dane-se que amanhã eu vou estar de cama. A equipe ia fazer o máximo que eles podem fazer pra me proteger. Mas eu ia puxar, né? Eles não iam me impedir, entendeu? É nesse sentido que eles atuam. Mas aí, como eu dei ouvidos ao recado, eu falei, vamos, né, preparar um dia. Provavelmente vai ser hoje, tá, gente? Depois eu conto pra vocês se foi hoje ou se vai ser mais pra frente. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês, tá? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se você se interessou, né, de alguma forma por esse trabalho, se inscreve aqui no canal. Eu vou falar nos próximos vídeos um pouco mais sobre a apometria, tá? Enfim, para vocês entenderem melhor como funciona. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, se tiver alguma dúvida sobre o que eu falei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa suas perguntas. Certo, pessoal? Um super beijo e até a próxima!